lembro desse fim de semana como se fosse ontem. Foi a primeira vez que eu ficaria completamente sozinho em casa. E minha namorada viria dormir comigo. Meus pais tinham saído logo cedo para viajar, e o silêncio que ficou depois que eles foram embora era quase estranho. Mas, na hora, eu estava animado demais para me importar. A ideia de ter a casa só para nós dois parecia perfeita. Ninguém para incomodar, sem regras, só a gente. Passamos a tarde assistindo filmes, jogando conversa fora e combinamos de virar a noite acordados. Fizemos disso um desafio, passar a madrugada inteira vendo filmes de terror e comendo besteira. Mas, conforme a noite foi chegando, o clima na casa mudou. Não era algo óbvio no começo, só pequenos detalhes. A casa parecia parada demais. Um tipo de silêncio que te faz sentir observado. De vez em quando, eu ouvia um estalo baixo vindo do corredor, como se o peso de alguém estivesse pressionando as tábuas do chão. Tentei não dar atenção. A casa era antiga, sempre fez barulhos assim. Já passava da meia-noite quando estávamos no terceiro filme de terror. Só que, em vez de estarmos empolgados, o clima ficou estranho. Não por causa do filme, mas porque o silêncio da casa parecia ter ficado ainda mais pesado. Notei que minha namorada olhava para o corredor com frequência, um olhar inquieto, como se esperasse ver algo ali. Você ouviu isso? Ela perguntou de repente, abaixando o volume da TV. Fiquei em silêncio. No início, nada. Mas então, um ruído baixo. Foi fraco, quase imperceptível. Um som arrastado, como se um tecido estivesse sendo puxado pelo chão, vindo do corredor escuro que levava até a cozinha. Senti meu estômago revirar. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei. Talvez o vento, ou então nosso cérebro pregando peças depois de horas assistindo filmes de terror. Mas, por mais que eu tentasse me convencer, não conseguia me livrar da sensação de que não estávamos sozinhos naquela casa. Minha namorada se encolheu no sofá e olhou para mim com uma expressão preocupada. Eu tentei fingir que não estava nervoso, mas meu corpo inteiro estava tenso. Provavelmente foi o vento, murmurei, forçando um sorriso. Ela não respondeu. Em vez disso, seus olhos estavam fixos no corredor escuro. Eu não queria olhar, mas a sensação de que algo estava ali me fez ceder. A luz da TV piscava na sala, criando sombras nas paredes, e, por um segundo, juro que vi algo se mover. Não era nítido, apenas um borrão escuro, baixo e rastejante, bem no limite da minha visão. Meu peito se apertou. Levantei num pulo, com o coração martelando no peito. Quer comer alguma coisa? Perguntei, tentando quebrar a tensão. Ela hesitou, mas assentiu. Talvez a fome nos distraísse daquela sensação horrível. Fomos até a cozinha, e o ambiente pareceu mais frio do que o normal. Peguei alguma coisa na geladeira, tentando ignorar a sensação de que algo estava atrás de mim. Foi quando a TV da cozinha ligou sozinha. O barulho alto preencheu o silêncio da casa, fazendo nós dois darmos um pulo. A tela estava cheia de estática, aquele chiado irritante que lembrava filmes antigos de terror. Meu estômago revirou. Minha namorada agarrou meu braço, os olhos arregalados. Desliga isso. Corri até a TV e apertei o botão de desligar, mas nada aconteceu. O chiado continuou, pulsando na cozinha como um zunido de moscas. Desliguei da tomada, e só então a tela se apagou. O silêncio voltou. Ficamos parados ali, respirando fundo, como se estivéssemos esperando algo acontecer. Mas nada veio. Só o som da nossa própria respiração e o eco distante do relógio na parede. Vamos voltar para a sala, minha namorada sussurrou. Concordei, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não tinha acabado. Nem de perto. Voltamos para a sala, tentando ignorar o que acabará de acontecer. Minha namorada parecia inquieta, abraçada a si mesma no sofá. E eu podia sentir que minha tentativa de fingir normalidade não estava convencendo ninguém.
Você acha que pode ser só um problema na TV? Perguntei, tentando parecer racional. Ela demorou a responder. Talvez, mas eu juro que vi algo no corredor. Meu coração falhou uma batida. O quê? Eu não sei. Era como uma sombra rastejando no chão. Mas quando tentei focar, sumiu. Engoli em seco. Tentei pensar em uma explicação lógica, mas minha mente só conseguia lembrar do movimento estranho que eu também tinha visto antes. O silêncio na casa parecia mais denso, como se algo estivesse nos observando. Acho que é melhor irmos dormir, sugere, tentando encerrar aquele clima estranho. Ela concordou, mas antes de ir para o quarto, fez algo que me deixou arrepiado. Pegou uma cadeira e colocou encostada na porta do corredor, como se quisesse impedir que algo saísse de lá. Só por precaução, murmurou. Ri sem humor, mas confesso que a ideia de uma barreira entre nós e aquele corredor me deu um pouco de alívio. Fomos para o quarto, e por um tempo, tudo ficou em silêncio. Mas no meio da noite, fui acordado por um som estranho. Era um arrastar lento, um som áspero, como se algo estivesse se movendo contra o chão do corredor. Minha pele se arrepiou e prendi a respiração. A cadeira, lentamente, ela estava sendo arrastada. Olhei para minha namorada. Ela dormia profundamente, alheia ao barulho. Aquele som continuou, arrastado, vagaroso, como se algo estivesse tentando passar. Meu peito se apertou quando, de repente, a porta do quarto deu um estalo baixo. Algo estava do outro lado e estava tentando entrar. Eu não conseguia me mover. Meu corpo estava travado, meus olhos fixos na porta do quarto. O som do arrastar cessou, mas agora o silêncio era pior. Minha mente gritava para que eu fizesse algo. Trancasse a porta, pegasse alguma coisa para me defender, acordasse minha namorada. Mas eu simplesmente não conseguia. Foi quando ouvi um suspiro, baixo, rouco, logo do outro lado da porta. Meus pelos se arrepiaram. A maçaneta girou lentamente, como se alguém testasse se estava destrancada. O tempo pareceu se esticar. Cada segundo durava uma eternidade. Minha respiração ficou presa na garganta. Então, tudo parou. O silêncio voltou. Fiquei ali, ouvindo, esperando qualquer outro som. Nada. Aos poucos, soltei o ar que nem percebi estar segurando. Minha cabeça girava com possibilidades. Será que eu tinha imaginado tudo? Talvez estivesse tão tenso que minha mente estava pregando peças em mim. Mas então, um barulho sutil me gelou até os ossos. O colchão afundou, bem aos pés da cama. Minha visão se ajustou à escuridão. Por um breve momento, tive certeza de que havia algo ali. Uma silhueta, pequena, curvada, algo rastejando sobre o colchão. Meu coração disparou, e antes que eu pudesse reagir, minha namorada acordou com um grito sufocado. Sai de cima de mim! Ela se debateu, os olhos arregalados em puro pavor. Acendi o abajur num movimento brusco. Nada. Não havia nada ali. Minha namorada tremia, lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela olhou para mim, respirando com dificuldade. Ele estava aqui. Ele subiu na cama. Me arrepiei da cabeça aos pés. E foi então que notamos. A porta do quarto estava aberta. Lenta, escancarada, como se algo tivesse acabado de passar por ali. O ar do quarto estava denso, carregado de algo invisível, mas esmagador. Minha namorada ainda tremia, segurando o próprio corpo como se tentasse se proteger de algo que já não estava ali. A porta aberta parecia um buraco negro, sugando toda a segurança que aquele cômodo deveria ter. Tomei coragem e me levantei, indo até a porta. Meu coração martelava no peito. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Olhei para o corredor. Escuro. Vazio.
Mas o silêncio era errado. Era um silêncio que parecia preenchido com alguma coisa. Como se alguém estivesse ali, apenas me observando. Minha respiração ficou curta. De repente, um estalo. Lá embaixo, na sala, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Não estávamos sozinhos. Minha namorada me olhou, os olhos arregalados, segurando o lençol contra o peito como se aquilo pudesse protegê-la. Eu precisava agir. Peguei meu celular e liguei a lanterna. A luz cortou a escuridão do corredor, mas não me trouxe conforto algum. Comecei a caminhar lentamente, cada fibra do meu corpo implorando para que eu voltasse para o quarto e trancasse a porta. Mas eu precisava saber. Cheguei até a escada e iluminei a sala lá embaixo. E foi então que vi. No canto da sala, perto da TV, uma figura se encolhia no chão. Era pequeno, magro, os ossos aparentes, a pele de um tom acinzentado doentio. As costas estavam curvadas, a cabeça baixa, os braços longos demais apoiados no chão como um animal. Meu peito travou. O ser virou o rosto para mim. E foi aí que meu sangue gelou de vez. O rosto não tinha olhos, apenas buracos escuros, fundos e vazios, como se tivessem sido arrancados. A boca era grande demais para o rosto pequeno e fino, os lábios secos e rachados. Ele me observava. Mesmo sem olhos, eu podia sentir que ele me via. Eu não conseguia respirar. O ser começou a se mover, lentamente, arrastando-se na minha direção. E então, ele sorriu. Um sorriso largo, grotesco, cheio de dentes pequenos e irregulares. Foi o suficiente para me fazer correr. Subi as escadas de volta para o quarto. Bati a porta com força e tranquei. Minha namorada me olhou em desespero. O que foi? Eu mal conseguia falar. Tem alguma coisa lá embaixo. Ela ficou pálida. E então, do outro lado da porta, ouvimos 3 batidas lentas. A respiração do meu peito se desfez. E uma voz rouca, impossível de ser humana, sussurrou: "Eu posso sentir vocês."